Vamos lá, pessoal. Espera aí, vamos lá. A reunião está sendo gravada, você já sabe. Tá. Bom dia a todos, nessa manhã de sábado, dia 7 de agosto de 2021. E é com muita alegria e, mais uma vez, com as esperanças renovadas, que a formação freudiana abre o seu semestre de atividades. O nosso convidado, Luiz Cláudio Figueiredo, um amigo de muitos outros encontros, nos proporcionará reflexões valiosas. Ele acabou de lançar o livro A Mente do Analista, pela escuta, e nos promete reflexões inéditas, para além até do livro, né? Esse livro está na nossa bibliografia dos módulos que vão acontecer. E um outro tema que eu quero destacar é a amizade, importantíssima para tempos como esse. E a amizade entre Luiz Cláudio Figueiredo e Chaim, o nosso mestre fundador da formação freudiana, como o Luiz Cláudio acabou de dizer, vem de longas datas. Uma grande amizade, infinitas afinidades marcam essa relação. E ninguém melhor do que o próprio Chaim para receber o nosso convidado. Antes de passar a palavra para o Chaim, eu vou dar algumas informações. Nós vamos ter 1 hora de apresentação do Luiz Cláudio e mais meia hora para perguntas. Dentro do possível, contabilizando o tempo, nós vamos pegar algumas perguntas do chat e também algumas perguntas vão poder acontecer presencialmente. Então, agora é com você, Chaim. Oh, yes! Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que é um grande, grande, grande prazer em receber meu amigo e mestre Luiz Cláudio. Nós já tivemos uma disputa, apenas uma, quando Derrida falava. Mas eu estou mais interessado em clínica hoje. E eu acho que, nesse sentido, Luiz Cláudio é um gênio, uma pessoa que eu adoro mesmo. São poucas pessoas que eu respeito. Ele eu respeito muito. E eu vou ver o que ele vai colocar de tão novo e vou tentar comentar um pouquinho. Luiz Cláudio, você está muito branco. Continua apaixonante para as mulheres, para os homens pela fala. Pregna pelos ouvidos. Mas você é formidável, eu te acho. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado pelo convite e acho importante essa referência à amizade, a essa longa amizade. Eu conheço o Chaim há muito tempo e comecei a frequentar e a tentar colaborar com a formação freudiana há muitas décadas atrás, quando ainda a sede era em Botafogo, numa casinha adorável ali no centro de Botafogo. E então, um enorme prazer poder dar continuidade a essa amizade, a essa colaboração, e pude aceitar com muito prazer, então, o convite para ministrar essa aula inaugural hoje, em 2021, numa condição tão penosa para todos nós. Resolvi falar sobre a experiência cultural e a mente do analista, em parte porque, como já foi dito, eu lancei recentemente o livro A Mente do Analista, que, na verdade, é a culminância, não digo que é a culminância porque eu espero continuar trabalhando pelos próximos anos, mas, enfim, é um novo passo dentro... Um novo passo dentro de uma preocupação grande que eu tenho há muitos e muitos anos com questões da mente do analista, como é que a mente do analista funciona. E hoje eu estou tentando pensar não apenas como ela funciona, mas como ela pode ser formada,
como ela pode ser alimentada, como ela pode ser protegida no seu trabalho, e colocando como essencial, seja para a formação, seja para a defesa, funcionamento do bom funcionamento da mente do analista, a sua experiência cultural, a experiência com objetos da cultura. Quando o Jair fala das nossas... Eu queria perguntar uma coisa. O seu livro, o seu trabalho, sua pesquisa tem algo a ver com a do Renato Mezan, que tem um livro sobre isso em Freud. Não, no caso não seria propriamente por aí. Por quê? Porque eu estou mais interessado na clínica, Chaim. Então, eu estou pensando a mente do analista em sessão e a experiência cultural na formação, da nossa formação. E você, quando fala das nossas afinidades, eu sei, por exemplo, que uma das nossas afinidades é o nosso gosto pela filosofia, pelos filósofos. Podemos ter até algumas divergências em relação a certos filósofos, mas certamente para você e para mim foi essencial na nossa formação, não na nossa formação intelectual, eu não estou falando só disso, estou falando da nossa formação como analistas, da nossa capacidade de pensar as experiências emocionais, tais como elas acontecem na situação analisante. Então, a minha ênfase, ou meu foco, vai mais para a clínica e para como é que nós funcionamos na sessão. Eu vou começar falando muito resumidamente, porque essa é a parte que está no livro e vocês querendo podem acessar, como é que eu vejo, basicamente, o funcionamento da mente do analista em sessão. O que se requer da mente do analista? Bom, em primeiro lugar, uma imensa abertura e disponibilidade para experimentar o inconsciente. É uma experiência do inconsciente, ou do encontro entre inconscientes, e nós temos que estar absolutamente abertos e disponíveis para esse encontro, com todas as turbulências e perturbações que isso nos traz. E, nesse encontro, é preciso que nós, ao invés de nos defendermos, nós consigamos estar à altura dessas turbulências e dessas dificuldades e ensejando um processo contínuo de expansão, uma expansão continuada da nossa capacidade de escuta e de pensamento. Ambos no sentido ampliado. A escuta não é apenas a audição, é toda a nossa captação do inconsciente ou das manifestações, não é porque ele não se apresenta diretamente, mas das manifestações do inconsciente, para nos deixarmos afetar por essa presença do inconsciente entre nós. Então, é uma capacidade de entrega para o encontro entre inconscientes e de afetação. Mas, quando eu falo em pensamento, também não estou falando do pensamento racional ou intelectual. Eu estou falando de uma capacidade de expansão interminável da mente em termos da capacidade de sonhar, de fantasiar, de fazer ligações, mas também de fazer discriminações, de ter discernimento. Ou seja, eu entendo essa capacidade negativa, que é o termo que o Bion usa para falar dessa disponibilidade, dessa abertura, dois aspectos. Um é a capacidade negativa do desapego às representações já bem estabelecidas, às linhas de pensamento, de conduta já bem estabelecidas e testadas, desapegarmos-nos disso para explorar o novo e o incerto. A mente do analista tem que ter essa disposição de desapego e de exploração do novo e do incerto. Mas, ao mesmo tempo, é preciso também entender esta capacidade negativa como aquela que nos abre horizontes imaginativos. Nós temos que dar importância à nossa capacidade de sonhar,
de fantasiar, de especular, de ir criando formas e possibilidades. Acho que é uma escuta esperançosa, movida por algum desejo e também, evidentemente, pela angústia, porque é difícil manter-se nessa posição. Dito isso muito resumidamente, eu diria que a grande questão que se coloca para mim, isso não foi trabalhado no livro, eu pretendo, numa segunda edição, caso ela venha a acontecer, acrescentar exatamente capítulos sobre esse outro tema, vai ser como é que, afinal de contas, nós podemos formar, não é? Como é que é possível formar? E aí, bom, eu estou falando para a formação freudiana, mas a minha provocação será a seguinte, eu já disse isso em outra oportunidade, mas aqui eu vou desenvolver um pouquinho mais a ideia, é que eu penso que a mente do analista, mais do que formada, ela precisa ser cultivada. Eu acho que a ideia da formação, ela é importante, mas ela pode se aproximar perigosamente da ideia da formatação. E se é uma coisa que mata a nossa capacidade de escuta e pensamento analítico, é termos uma mente formatada, padronizada, absolutamente subserviente aos modelos, aos parâmetros, aos padrões já conhecidos e transmitidos. Então, eu penso que a ideia do cultivo, ela me ajuda a insistir em alguma coisa que precisa ir crescendo a partir de si mesmo. Ou seja, o cultivo de uma capacidade de escuta e o cultivo de uma capacidade de elaboração das nossas experiências emocionais, transformando-as em ideias e novas possibilidades de ligação, mas nunca renunciando à necessidade de fazer desligamentos, de quebrar com certos padrões, enfim, com a compulsão, a repetição. Então, eu falo que, para além da ideia da formação, sem abandoná-la, é evidente, mas eu gostaria de insistir que, no caso da mente do analista, nós não podemos ficar apenas com a formação que poderia arriscar aproximar-se efetivamente da formatação e da padronização. O que nós precisamos, então, é cultivar uma coisa que foi chamada pelo Bion também de função psicanalítica da personalidade, que é uma condição universal de todos os humanos de enfrentar as vicissitudes da vida transformando, produzindo transformações, criando novas formas, inventando novas formas, ou seja, criando um novo ambiente externo e interno para que a gente possa existir com espontaneidade e com potência criadora. Então, a função psicanalítica da personalidade, a mim me parece presente em todos nós, em alguns mais, em outros menos. Normalmente, quem se aproxima de uma profissão, de um ofício como de psicanalista, é porque acha que vale a pena desenvolver essa função, investir no desenvolvimento, no cultivo dessa função, que envolve um trabalho permanente de transformação, elaboração das experiências emocionais e, como eu já insisto, criação de formas expressivas, ou seja, uma vida criativa. Então, para mim, o psicanalista está, em primeiro lugar, comprometido, ele próprio, consigo e com seus analisandos, com a criação, com a produção de novas formas e novas possibilidades de comunicação e realização. Então, eu gostaria, então, de insistir nessa dimensão criativa e estética da função psicanalítica da personalidade. Não é que o psicanalista seja um artista propriamente, embora eventualmente possa ser, há muitos que são. Conheço muitos que se aproximam ou da literatura ou das artes plásticas. Tenho o enorme prazer de exercer a função de analista e, ao mesmo tempo,
uma série de outras atividades que os aproximam efetivamente da arte ou das artes. Mas eu estou falando que, em si mesma, a função psicanalítica da personalidade envolve transformação e criação. Pois bem, agora, como então fazer com que a mente do analista em sessão possa funcionar bem, ou seja, como protegê-la e mantê-la em boas condições? Com o que alimentá-la para fazê-la crescer, expandir-se, e com o que e como defendê-la das turbulências emocionais, das angústias e das agonias que são produzidas inevitavelmente, necessariamente, nos encontros analíticos. O encontro analítico é um momento crucial onde vem à tona angústias e agonias, onde vem à tona situações de crise. Uma boa sessão de análise, ela não está longe do momento de crise, de transformação catastrófica, como diria também Bion. E é aí que eu acho que é importante ver como a experiência cultural, experiência com os objetos da cultura, é importante, seja para alimentar a nossa mente, seja para defendê-la, para protegê-la dessas turbulências, das angústias e das agonias. Então, as experiências com objetos culturais, sejam os objetos da filosofia, sejam os objetos estéticos das diferentes artes, vão ser extremamente importantes para esse nosso trabalho. Há um texto recentemente publicado, um livrinho, de uma psicanalista. Aliás, ela não se chama psicanalista porque na Inglaterra, ou naquela região ali da ilha, para se chamar psicanalista é preciso pertencer à IPA, é preciso pertencer à British Society, e ela não pertence. Como, aliás, outras pessoas extremamente importantes também não pertencem e, por isso, não se chamam de psicanalistas, embora sejam psicanalistas de mão cheia, como Anne Alvares, por exemplo. Mas agora eu estou falando de uma irlandesa chamada Noreen Giffey. O livro dela chama-se The Cultural Breast, o seio cultura, The Cultural Breast in Psychoanalysis. É um livrinho em que ela vai mostrar como os objetos culturais exercem e podem exercer, precisam exercer, uma função de seio, com várias funções possíveis. Esse livro, que acabou de ser publicado, ele foi publicado, se não me engano, em 2021, acabou de sair, The Cultural Breast, né? Cultural Experience and the Clinic, é o subtítulo do livrinho, da Noreen Giffey, irlandesa. Pois bem, ele vai nos mostrar, eu vou voltar a ele mais adiante, mas ele vai nos mostrar as várias funções que o seio cultura, né? Esse seria a tradução do livro, o seio cultura, a cultura como um seio com diferentes funções, mas que, de uma certa maneira, mimetizam as funções efetivas que o seio, propriamente dito, teria na constituição do humano. Então, esse conceito, então, de seio cultura, o seio cultural do Noreen Giffey, com seus diversos usos, nos leva a pensar, por exemplo, qual é a função, esse é um aspecto que eu acho importante, da própria psicanálise na formação do analista. Isso pode parecer uma coisa maluca, porque, afinal de contas, se estamos nos formando em psicanálise ou estamos formando como psicanalistas, seria evidente que a psicanálise ou as teorias psicanalíticas, os textos psicanalíticos precisam estar presentes, vão ser muito importantes. Então, vocês aí, na formação freudiana, devem ter muitas experiências de cursos e, enfim, de exposições, de artigos, de textos, de discussão a respeito, enfim, a partir de
ideias da psicanálise, teorias psicanalíticas. No entanto, eu aqui quero realçar uma dimensão da psicanálise que não é tão evidente assim. É claro que a psicanálise, como objeto de cultura, e seio-cultura, ela tem uma função, digamos, instrumental, é um instrumental conceitual e é fundamento daquilo que a gente poderia chamar de técnica, não é? Então, aprender a praticar esse ofício, aprender a pensar os quadros psicopatológicos, aprender, enfim, a entender o que se passa entre nós e nossos analisandos, tudo isso é um uso possível desse seio-cultura, que são as teorias psicanalíticas em sua função instrumental, conceitual e técnica. No entanto, há uma outra dimensão, aonde o objeto cultura, psicanálise, funciona como uma matriz de experiências emocionais, como uma matriz de ideias, de fantasias, aonde... De repente. Alguém está tentando falar alguma coisa aí sem desligar o microfone, né? Aonde nós vamos encontrar uma dimensão, que é uma dimensão, novamente insisto, estética do objeto psicanalítico, do objeto cultura psicanálise, onde nós vamos ser tocados, vamos ser mobilizados, vamos ser, de uma certa maneira, alimentados, e mais do que alimentados, nós vamos ser constituídos por uma coisa que vai nos produzir gratidão, vai nos produzir amor, vai nos produzir enlevo, entusiasmo. Eu acho que, do meu ponto de vista, para mim, os textos psicanalíticos, um bom texto psicanalítico, um texto do Freud, por exemplo, eu recentemente resolvi uma outra questão, voltar a ler o caso Dora. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, um caso antiquíssimo, né, que o Freud atendeu no começo do século passado, embora tenha sido publicado só em 1905, mas que coisa maravilhosa. Ou seja, é uma experiência. Aquilo dali eu não estou aprendendo com Freud, aliás, eu tenho uma série de divergências em relação a como Freud conduziu o caso. Bom, o Chaim tem um livro exatamente sobre isso, o caso Dora, mas eu acho que nós vamos a um texto do Freud, mas não só a um texto do Freud, a texto dos grandes pensadores da psicanálise, não apenas para aprender com eles. Eu acho que tem alguém que não conseguiu ainda desligar o microfone. Por gentileza, é importante que todos desliguem o microfone, por gentileza. A pessoa que administra pode desligar o microfone de todo mundo querendo. E aí eu ligo só o meu. Talvez seja melhor. Bom, eu estou apenas, então, falando como a experiência com a psicanálise, com textos psicanalíticos, com ideias psicanalíticas, para além de nos ensinar a fazer assim ou assado, a pensar de um jeito ou de outro, nos toca e nos produz efeitos subjetivantes extremamente importantes, que têm, nessa medida, uma dimensão estética e criativa. Ou seja, lendo, imergindo, entrando na cultura da psicanálise e fazendo contato com os grandes textos de Freud e de todos os grandes autores que vieram em seguida, nós, realmente tem alguém que está com dificuldade, nós conseguiremos efetivamente entender não a psicanálise, mas sermos tocados e produzidos pela experiência com os textos psicanalíticos. Não é por acaso, aliás, que Freud ganhou o prêmio Goethe, o prêmio de literatura. Por quê? Porque os textos dele nos tocam, não apenas nos ensinam. Os textos do Freud são
objetos culturais da mais elevada qualidade. E, nessa medida, entrar em contato com esses textos é uma experiência, não é apenas uma aprendizagem. Nós não estamos aprendendo necessariamente com Freud, nós estamos nos tornando psicanalistas na convivência com objetos dessa natureza. E por essa razão também, como eu já disse, muitos analistas, eles, além de serem psicanalistas, às vezes, de muita qualidade, muito finos, eles também foram grandes autores, ou são autores de obras de ficção. Eu adoro, por exemplo, os textos literários do Jean-Bertrand Pontalis. Então, eu não vou para os textos literários do Pontalis para aprender psicanálise. Eu vou porque é a mente de um analista produzindo ficção, produzindo crônicas, produzindo textos literariamente muito inteligentes, muitas vezes engraçados, humorísticos, mas de altíssima finura, muito bem elaborados. Mas outros autores também, na França, por exemplo, o Michel de Musin também produziu uma obra literária. Os textos do Thomas Ogden, né, psicanalista americano, em si mesmos, mesmo que sejam textos de psicanálise, eles são peças, digamos, esteticamente muito bem elaboradas, além do que ele também escreveu ficção, né? Tem obras de ficção. Eu queria, então, enfatizar que a formação ou o cultivo da personalidade, da função psicanalítica da personalidade, passa por essa experiência vivida e não apenas pensada, racional e intelectual com o mundo da psicanálise e com os objetos psicanalíticos. Mas é claro que a nossa formação ou o cultivo dessa função psicanalítica da personalidade não pode também se restringir apenas à nossa convivência com a cultura psicanalítica e seus objetos. Do meu ponto de vista, toda a nossa convivência com as obras das artes plásticas, pinturas, gravuras, esculturas, com a literatura, com as obras arquitetônicas, com o cinema, com a música, com os objetos de design, os objetos de uso quando são bonitos e bem feitos, com os jardins, a experiência com a jardinagem, a experiência com as paisagens, sejam as paisagens representadas, sejam as paisagens naturais. Por exemplo, tem um livro que eu gosto bastante, que é um livro do Yves, é um poeta francês chamado Yves Bonnefoy, que agora já está sendo relativamente traduzido no Brasil em termos de poesia, mas ele tem um livro chamado L'arrière-pays, que é um termo em francês difícil de ser traduzido, eu já estava conversando sobre isso, porque existe a ideia, talvez devia traduzir e publicar o livro L'arrière-pays, do Yves Bonnefoy, no país, mas como chamar, não é? L'arrière-pays é mais ou menos os sertões, né? Os sertões longínquos, na verdade, essa é a ideia. Mas aqui, nesse livro, que é belíssimo, escreve muito bem o Yves Bonnefoy, mas ele fala da experiência dele, seja com as paisagens representadas pictoricamente, seja a experiência dele, que ele traduz a partir das suas lembranças, com as paisagens que ele viu. Ou seja, é uma paisagem, é um dado natural, mas é um dado natural elaborado e transformado num objeto de cultura. Então, o livro inteiro, que não apenas é muito bem escrito, mas tem muitas paisagens, efetivamente, tem muitas pinturas e representações, ele vai nos colocar em contato com essa experiência desse autor, que deixa claro, em alguns momentos, como, a partir dessa experiência, se abre um campo
do inconsciente. Ou seja, é um encontro dele com representações ou com paisagens propriamente ditas que abrem o campo da experiência do inconsciente, não dele em relação a um outro, como seria nós com nossos analisandos, mas dele na relação com um objeto cultural que traz essa imensa ampliação da nossa capacidade de perceber, de sentir, de rememorar, de imaginar. Ou seja, o que eu estou aqui, então, dizendo é que nós, nos nossos encontros com as boas formas com enorme poder de expansão, que são os objetos culturais estéticos, nós vamos poder viver, experimentar um processo de expansão, de irradiação daquilo que nós chamaríamos de horizontes imaginativos externos. Essa ideia do horizonte imaginativo está muito presente, é muito bem trabalhado por um antropólogo americano chamado Vincent Crapanzano, que é muito querido pela grande psicanalista inglesa Anne Alvares. Eu vim a conhecer a obra do Crapanzano a partir da Anne Alvares, porque ela, como psicanalista, ela descobriu a importância dessa antropologia. O Crapanzano, ele faz uma antropologia do imaginário. Ele estuda diferentes sociedades e diferentes indivíduos, inclusive, por esse viés, uma antropologia dos poderes da imaginação. O livro dele chama-se Imaginative Horizons, né? Horizontes Imaginativos. Um ensaio em antropologia literária e filosófica. É um livro que não é recente, é de 2000 enfim, não é tão antigo assim, mas também não é recentíssimo. Esse livro é de 2004. Em 2004. Mas é um livro que é uma preciosidade. Eu acho que, para um psicanalista, a experiência com a obra do Crapanzano é altamente sugestiva da importância dessa experiência subjetiva e do poder da experiência subjetiva para esse trabalho inconsciente. Ele aqui claramente menciona muito Freud, menciona Lacan, mas, enfim, ele está completamente próximo à problemática psicanalítica, mas ele está interessado na capacidade da mente humana se ampliar indefinidamente nesse trabalho de transformação e produção de formas. Então, eu diria que nós temos, ao encontrar as obras de arte, os objetos estéticos, os objetos da cultura, nós temos essa experiência com objetos que condensam uma força tremenda de expansão, de irradiação, de criação, não é? Seja porque tem horizontes internos muito densos e complexos. Cada obra de arte pode nos cativar e pode nos mobilizar, mesmo que, enfim, isso termine, porque a gente acaba de ler um livro, acaba de ver uma exposição, mas tem horizontes internos que vão produzindo externamente essa expansão da nossa capacidade de pensar e de sentir. Pensar e sentir, permanentemente em trabalho de expansão. Então, eu diria que os objetos culturais estéticos são objetos transformacionais. E esse é um conceito que foi criado pelo Christopher Bollas, aquele psicanalista americano que trabalhou durante um tempo na Inglaterra, depois voltou para os Estados Unidos, e o Bollas, ele criou essa ideia do objeto transformacional, que é uma ideia que me encanta muito, porque tem tantos objetos transformacionais primários que participam nas transformações básicas da nossa constituição psíquica, mas eu falo também em objetos transformacionais derivados,
E os objetos da cultura têm essa natureza. Quando nós fazemos um encontro com um grande objeto da cultura, nós não saímos os mesmos. Nós saímos com maiores capacidades de escuta e de pensamento. Eu recentemente li um livrinho de uma autora brasileira que não é novo, é um livro que é da década de 80, e eu leio bastante, mas eu, por alguma razão, nunca tinha lido esse livro, e agora ele foi reeditado, e eu li, e eu fiquei absolutamente encantado. E é interessante, a partir de ser um livro pequeno, então eu fiquei tão encantado que eu comecei rapidamente a ficar muito pesaroso, porque o livro ia acabar, porque ele realmente acabou. O livro chama-se As Mulheres de Tijuco-Papo, da Marilene Filinto. É um livro extraordinário para a época que ele foi lançado, em 80, e continua extraordinário 40 anos depois. Eu só estou dando uma experiência pessoal, um depoimento pessoal de como a leitura de um livrinho de poucas páginas, não é um grosso romance de Dostoiévski ou de Tolstói ou algo assim, não é? Não, um livrinho de poucas páginas produz enormes modificações na minha capacidade de escuta e de pensamento. E vai me trazendo, por exemplo, esse pesar. Isso vai acabar. Como reter, como, digamos, fazer com que isso continue rendendo dentro de mim e da minha capacidade de trabalho. Mas não é só da capacidade de trabalho, é da minha vida. Pois bem, por que, afinal de contas, os objetos estéticos, literários no caso, mas também plásticos, objetos cinematográficos, produzem esses efeitos? Exatamente porque são as muitas funções que estão sendo exercidas, tais como a Noreen Giffney nos fala no livro Culture Breast, né? O seio cultura. São, em primeiro lugar, objetos evocativos, que também é um termo do Bolas, né? Objetos evocativos. São objetos de sedução. Nós somos seduzidos por esses objetos, onde beleza e verdade parecem convergir para produzir um impacto emocional e imaginativo tremendo em nós. Mas também são objetos de interpelação traumática, porque eles são desconcertantes, eles são perturbadores. É lógico que tem um limite, algumas vezes são perturbadores demais, não é? Tem uma arte que às vezes é ofensiva, é quase que intolerável, é quase que intragável, mas quando a gente consegue estar à altura dela, a gente também acaba agradecendo muito por esse momento de perturbação e de interpelação traumática. Mas esses mesmos objetos que nos seduzem, que evocam e que nos traumatizam, eles também podem ser usados como objetos continentes, onde as nossas angústias e agonias encontram um contorno, encontram formas, cores, movimento e sentido. E, ao mesmo tempo, esses objetos continentes também podem exercer funções de encobrimento, porque, de uma certa maneira, alguma coisa nossa é projetada nesses objetos e ela pode até ser contemplada e tolerada a partir desta projeção, onde algum encobrimento das nossas próprias mazelas vai acontecendo. Essa medida é interessante. Aliás, a Noreen Giffney dá vários testemunhos disso. Eles podem funcionar como refúgios psíquicos, onde a gente consegue encontrar algum tipo de paz, de tranquilidade, de sentido no mundo que frequentemente nos perturba. Por exemplo, o atual, com muita falta de sentido, com muita perturbação e violência. Então, nós temos aqui outras várias funções do objeto cultural. E ainda, como destinatários de evacuações de nossas coisas mais difíceis, de nossos sentimentos, de nossas fantasias mais intoleráveis, funcionando, então, usando aí um termo do Meltzer, como seio toalete,
né? Um lugar onde se despeja alguma coisa terrível. Então, nós estamos falando aqui de alguma coisa que pode alimentar, que pode proteger, que pode servir para evacuações, como sei toalete, mas que também dá continência. E ainda temos os grandes objetos da cultura como objetos enigmáticos e ambíguos, não é? Onde a gente não encontra, sabe que tem um sentido ali, mas não encontra isso facilmente. Então, isso nos coloca a caminho da descoberta, nos coloca quase o desafio, não é? De encontrar sentido naquilo que aparentemente é meio desengonçado e meio sem sentido. Pois bem, esse conjunto de funções dos objetos culturais, me parece, precisam participar. Isso, infelizmente, quase nenhuma instituição de formação em psicanálise pode cuidar, porque, no fundo, isso vai ser da competência de cada um. Então, o que eu estou aqui é sugerindo que, por melhores que sejam as aulas que vocês da formação freudiana tenham na formação freudiana ou em outros lugares, estou vendo aqui o Sérgio, que é meu colega lá do Círculo Psicanalítico e coisas assim, por melhores que sejam as aulas e as experiências de supervisão, de estudo que vocês possam ter dentro das suas instituições, pensem que a formação do psicanalista nunca vai poder se reduzir àquilo que uma instituição oferece. Seja porque a instituição, mesmo não se chamando formação freudiana, ela está comprometida com uma tarefa de formação, e me parece que mais importante do que formação é o cultivo. Então, é claro que existem também atividades de cultivo dentro das instituições, as supervisões, as práticas supervisionadas, por exemplo, os seminários clínicos, por exemplo, mas, de qualquer maneira, cultivo vai além disso. E quando eu falo em cultivo da função psicanalítica da personalidade, eu falo dessa experiência com os objetos estéticos que são capazes de produzir esse trabalho permanente de ampliação, de expansão das nossas capacidades de escuta e pensamento. Então, eu diria, já para indo para uma conclusão, que os objetos culturais eles precisam estar presentes na experiência de cultivo da personalidade, da função psicanalítica da personalidade. Eles são os alimentos das nossas reveries, dos nossos insights. Eles são os instrumentos das nossas desconstruções e aberturas não reducionistas. Então, os objetos culturais e o cultivo da função psicanalítica da personalidade têm uma dimensão estética, que é aquela responsável para expandir nossos horizontes e nos tornar mais humanos. E quando eu falo que a formação ou cultivo do psicanalista, da mente do psicanalista, depende de nos tornarmos mais humanos, eu não estou falando absolutamente do humano em termos piegas ou sentimentais. Estou falando no sentido antropológico. É preciso que, para nos tornarmos bons psicanalistas e exercermos bem o nosso ofício, nós incorporemos em nós o projeto de nos humanizarmos, de nos tornarmos mais humanos, ampliar ao máximo, potencializar ao máximo as capacidades humanas de contato, de compreensão, de empatia, de criação e de transformação. Durante um tempo, infelizmente foi uma experiência interrompida pela pandemia e pelo confinamento, nós aqui em São Paulo criamos um lugar que chamava-se Grapa, que era um lugar de formação
mas que era um lugar de formação onde não necessariamente se falava de psicanálise, onde não se dava curso de psicanálise nenhum. O que se fazia? Primeiro, porque o nome GRAPA. GRAPA é Grêmio Recreativo dos Amigos da Psicanálise. Porque, na verdade, a ideia, o Sérgio Gomes chegou a participar de algumas reuniões do GRAPA, que acontecia numa casa que eu tinha. Pois bem, GRAPA era um lugar onde pessoas que gostam da psicanálise, amigos da psicanálise, se reuniam para ser amigos. Se reuniam, aliás, voltando ao tema do início, para cultivar a amizade de um pelo outro e a amizade de todos pela psicanálise e o prazer da experiência estética. Havia realmente algumas reuniões do GRAPA que funcionavam um pouco parecido com um seminário clínico, porque vinha uma pessoa, apresentava um caso, apresentava uma questão, e aí os amigos... Normalmente eram reuniões que a gente fazia à noite, ou então sábado de manhã, mas, enfim, eram horários que era fundamental todos saberem que não estavam trabalhando. A ideia não era um lugar para trabalho, era um lugar para encontros amistosos. Era simplesmente isso. Nós vamos nos encontrar entre amigos para conversar. Eventualmente para conversar sobre algum tema psicanalítico, eventualmente para conversar sobre algum caso clínico. Mas, do meu ponto de vista, o melhor do GRAPA eram os encontros sobre filmes. Nós nos encontrávamos para falar de filmes que tínhamos visto, que gostávamos, todos viam aquele filme. A ideia era poder expandir para outras artes, para outras experiências estéticas. Mas por que eu acho que isso daí faz parte, então? Eu disse, era um lugar de formação, mas era um lugar de formação que não tinha nada de escola. Não se ensinava nada, ninguém estava ali para ensinar e muito menos para aprender. Estava ali para conversar sobre experiências estéticas num clima de amizade. Normalmente tinha sempre vinho, tinha sempre umas guloseimas para serem servidas. Era um lugar de prazer, era um lugar de prazer e de convivência. E eu acho que prazer e convivência deveriam fazer parte essencial da formação e do cultivo da mente donalista. E era isso que a gente praticava. Infelizmente, a pandemia acabou encerrando esse projeto. Esperamos que, talvez o ano que vem, a gente possa retomar. Mas isso dá uma ideia. Bom, isso daí não era uma ideia minha apenas. Então, já foram 5 amigos que se juntaram para propor isso daí. Os 5 amigos, aliás, um deles era muito ligado à formação freudiana, que é o Daniel Kuperman. Aliás, a ideia, o título GRAPA foi sugerido pelo Daniel, com essa ideia de Grêmio Recreativo. Não estamos para trabalhar, estamos aqui para nos recrear e cultivar a nossa capacidade analítica, conversando entre nós, vendo filmes e coisas assim. Então, era o Daniel, o Inácio Gerber, que é um grande amigo meu da sociedade, o Paulo Ribeiro, de Minas, o Nelson Coelho, que é da USP. Então, éramos 5 que organizávamos e propõemos. Nós nos apresentávamos não como diretores de coisa nenhuma, nós éramos os curadores. Nós fazíamos a curadoria das atividades do grupo e desses encontros e desse convívio agradável, porque isso era fundamental. O convívio era agradável, eram pessoas amigas que eram convidadas para nós cultivarmos juntos as nossas capacidades de escuta e pensamento. Essa, no fundo, é a minha ideia sobre a importância da experiência cultural, da formação, manutenção, sustentação da nossa capacidade de escuta e pensamento. Era isso que eu gostaria, então, de transmitir a vocês e de convidar a todos para, dentro das suas possibilidades, tomarem permanentemente a iniciativa de expandir vossas mentes, nossas mentes, no convívio amigável com a vida da cultura.
Muito obrigado. Muito bom. Bem, Gostaria de falar com o professor. Quem quer fazer pergunta? Eu gostaria de fazer queria uma colocação. A Thalia. perguntas. Antes da Thalia, do Elcio, eu queria intervir. Por favor. Eu acho que se colocou uma hierarquia que eu penso que, se obedecendo, seguindo a hierarquia, nós vamos ter perguntas mais dirigidas ao querido Luiz Figueiredo. Eu acho que é o mesmo problema que nós já encontramos na história da filosofia. E o Heidegger tentou fazer o desapego do Dasein. Jair, fala um pouco mais alto, que eu não estou conseguindo te ouvir completamente. Tem o microfone? Está aqui. Então, eu acho que o mesmo problema que o Heidegger encontrou, só para ficar num exemplo, aquele que seria o grande filósofo do século passado, a filosofia entendida como a produção ocidental, eu acho que está se repetindo agora. Porque o Heidegger fez um livro, Zeit und Sein, Ser e o Tempo. E depois ele queria fazer um livro, Tempo e o Ser, não conseguiu. Mas eu acho interessante o modo, as indicações mais empíricas do Luiz Cláudio. Primeiro, porque eu gosto do Luiz Cláudio. Segundo, porque eu acho importante o que ele colocou. Essa ideia de metamorfose. Eu fui atender um garoto agora. Eu não estou mais atendendo, não aceito novos analisandos. Estou cansado. A velhice não foi resolvida por ninguém, nem pela psicanálise. Mas eu fui atender um garoto que tinha o diagnóstico de autista. Claro, eu sou da velha escola. Autista, para mim, é outra coisa. O que me chamou a atenção é que o garoto falava russo. Aí ele me colocou lá umas 15 frases, das quais eu conheço umas 11, e bastante. E ele era, por isso, considerado autista. Eu me espanto, porque eu conheci o avô dele, que falava russo, e não entendi por que eles pensavam que o avô falando russo era culto e o garoto falando russo, ou tentando se expressar em russo, seria autista. Eu acho que também a sintomatologia mudou. Essa metamorfose à mão. E, com isso, os objetos estéticos mudam. Eu me lembro de uma época, um psicanalista ortodoxo, como esse que o Luiz Cláudio acabou de citar, chamava todo mundo em torno de psicótico. Eu falar com ele, fora de sessão, fora de padrões que ele imaginava que estivessem na obra psicanalítica, e o objeto estético era outro. E, com isso, cambiava-se, mudava-se toda a teoria. Eu, por exemplo, fiquei espantado. Eu conversei com um garoto, sozinho, uns 50 minutos, 60. Ele é tão
autista quanto eu. Eu gostei muito dele, inclusive. Lamento não poder vê-lo, porque o meu diagnóstico foi contra os diagnósticos psicanalíticos do seu autismo. Eu acho que ele pode ter futuro conhecedor de línguas. Eu adoro línguas estrangeiras. Eu leio muitas, eu estudei lógica em romeno, que é uma língua neolatina, me impressionou muito. Bom, enfim, para marcar. Outra coisa, novos objetos da experiência. Eu me lembro do Goethe, que deixou um lindo escrito sobre coleta de frutas e flores e nomeação. Ele mostrou, antes de Darwin, ou Darwin, como queremos os brasileiros, que esses objetos de experiência modificaram a zoologia e a plantologia. Me desculpe, eu prefiro falar assim. Eu acho que a grande novidade que eu escutei em Luiz Cláudio, porque eu acho que ele esqueceu que o psicanalista, inclusive eu, temos esse defeito. Quando eu escrevi o caso de Dora, eu escrevi em cima dos objetos transformacionais. Cultura, a Dora, o Freud foi descobrir a transferência quando a Dora começou a reparar na fumaça. Eu acho que a cultura, entre outras funções, é cura. Eu não entendo psicanálise sem cultura. Não, me desculpem. Na fala do meu querido e admirado Luiz Cláudio, eu achei que quando podemos reconhecer melhor os objetos da cultura, o que é indiferente. Por exemplo, o Brasil elegeu um presidente com quase 60% dos votos. Hoje, esse presidente é tido como algoz, e é. Eu queria declarar publicamente que eu sempre achei e agora acho mais ainda. A cultura não quer dizer que ele esteja interessado em transformações. Eu acho que ele está interessado em permanência dele. Ele já inventou um bando de situações. E eu penso que hoje voltar à democracia é um sistema muito ruim, mas ainda é o melhor. Dizia o nosso ex-primeiro-ministro Churchill. É o pior sistema, mas ainda é o melhor. Isso não vai até as instituições psicanalíticas que, primeiro, estão lotados de mulheres, mas continuam elegendo os líderes homens, masculinos. Deixa eu ver o que mais. Primeiro, eu queria dizer que, antes de tudo, eu gostei muito da colocação do Luiz Cláudio, que é um repto aos saberes psicanalíticos, que só usam o Freud, os chamados 5 casos, um outro do Ferenczi, lá em São Paulo se chama Ferenczi, o raio que o parto é que eu entendi o porquê Ferenczi,
Eu tive com o presidente da Sociedade Húngara, jantei com a minha então mulher na casa dele, e ele falava Ferenc, Ferenc, Ferenc. E chego aqui em São Paulo, é Ferenc, Ferenc, Ferenc. Moda francesa. Então, a cultura do Ferenc, a parte de cima e a de baixo, considerando a parte de baixo, porque o pau também, me desculpa, Cláudio, eu usar uma expressão mais chula. A Xota hoje grita nessa Olimpíada até propaganda a voz das mulheres. Então, obriga a cura, que é diferenciada. Eu fiquei vendo os ganhadores mulatos, que ninguém faz isso. Branco, preto, moreno. Mas a verdade vai se transformando de acordo também com a cultura. E assim, primeiro eu achei que o Luiz Cláudio desbrava uma floresta. Os analistas têm como eterna. Nós ainda estudamos os 5 casos de Freud. Ele propõe e lê poesia, não sei o que lá. E os casos psicanalíticos, como teriam que ser lidos? Como nós leríamos Dora hoje? Eu não consegui. Confesso minhas limitações, mas, apesar de ser gostoso o livro, eu achei que o inconsciente não quer fazer parte da narrativa. Enfim, quando eu observei o verbo grupo, enterrar. Os pacientes do Freud eram todos alemães, mas também judeus. E eu me sentiria mais à vontade em falar com ele, se bem que tem uns 4 anos que eu não quero falar com ninguém. Mas o Luiz Cláudio é alguém. Ele é muito interessante. Eu acho que a lógica está mudando e que isso que ele trouxe é importante. Eu vi há algum tempo atrás uma coisa que eu queria que está lacaniana, dedicada à chamada pureza da psicanálise, ser apego no jornal com todas as... Porque nós teríamos que nos apegar à teoria como se tivéssemos um pensamento que o professor Luiz Cláudio só fala em azul, é uma experiência psicanalítica nova. Estão tirando muito depressa os termos. Mas eu acho que nós estamos fabricando jovens autistas, eu ia falar artistas, porque eles ousam. Obrigado. Eles vão olhar outros objetos da sensibilidade. Então, há uma mudança. Eu penso que essa mudança atinge também a teoria psicanalítica. Por último, mesmo, eu queria dizer que a psicanálise só é possível
dentro de uma cultura. Ela não é separada da cultura e que ela fabricou e participa dela. Ela não é fora dela. É claro que tínhamos um gênio contra a cultura, como Freud, outro como Ferenczi. Ferenczi já tem no exército, está em pé, e fazia uma sessão e a outra daqui a meses. Aí eu cuidado pensar, a trocar seus objetos. Eu queria dizer que hoje, menos São Paulo, é um lugar que ainda é rico, é europeu. Aqui no Rio, as pessoas querem fazer uma vez por semana, tem vários analisantes que já querem fazer quinzenalmente. E acho que o Freud mostrou bastante a tendência aqui que não na narrativa comum é não só constitutiva estética, para ficar na expressão do Luiz Cláudio, como nós temos que aprender a lidar com isso. Em breve, curto não é mais curto. É a norma da e a consideração. Um homem que sabe fazer da psicanálise uma experiência pura e importante. Eu acho, me desculpa, eu falo baixo porque eu estou fraco, mas é isso. Muito obrigado, Chaim, pelas suas palavras, bom, pela sua presença. É emocionante. Eu queria fazer Eu uma não pergunta tenho para o professor. palavras para responder o Chaim. Não, eu queria aproveitar a dica do Chaim e lembrar um pouco que o Chaim falou sobre o Ser e Tempo do Heidegger. No seu texto sobre, acho que o capítulo 4 ou 5, sobre o tempo, no livro novo, que é maravilhoso, adorei, estou adorando. Estou até com pena de acabar também. Mas o senhor fala um pouco sobre isso, sobre a coisa das obras, né? Que nas obras de ficção, na dramaturgia, no cinema, modalidade de narração que se propõe justamente comunicar algo dessas complexidades temporais, que o senhor chama de heterocronia, isso, que é uma expressão um pouco do Green, né? Mas não é do nosso conhecimento que algo disso já tenha sido adotado para o relato dos casos em psicanálise, certamente por insuficiência nossa, né? Então, eu só falo da ficção, mas eu achei um pouquinho assim, que o seu livro, a forma como o senhor sugere a leitura dele, que a gente começa o livro pulando para o capítulo 7, de uma certa forma quebra um pouco isso e me fez lembrar um pouco o jogo da amarelinha do Cortázar. Sim, claro sim. Que o dele é mais... Mal comparando, né? Mal comparando. Porque o dele são várias possibilidades de leitura, mas eu acho que isso faz um pouco isso. Assim, vai para o capítulo do Salinger e depois volta para o... Quer dizer, quem quiser um pouco voltar. Isso que me fez pensar um pouco sobre essa questão do tempo e da ficção, né? Como o senhor trabalha. Bem, é só um comentário. Muito obrigado. É isso mesmo. Veja só, quando eu escrevi o livro, esse capítulo final, ele já estava escrito. Eu acho que ele foi o primeiro, na verdade, que eu escrevi recentemente sobre esse tema. Sobre esse tema, na verdade, eu já escrevi várias coisas. Desde o meu livro de 2000, que foi o Ética e Técnica em Psicanálise, publicado com o Nelson Coelho,
Então, esse problema da mente do analista eu estou sempre atrás dele, mas desse período mais recente, o primeiro texto que eu escrevi sobre esse tema foi esse que apareceu como 7º capítulo, que é o último capítulo. Eu gosto muito de falar sobre objeto cultural. No caso, era um livro do Salinger, maravilhoso, né? O Apanhador no Campo de Centeios. Então, é uma experiência que eu fiz com o livro, agora relido, né? Porque eu li quando era adolescente. Eu li não quando o livro saiu, ele levou um certo tempo para aparecer no Brasil. Eu não li de início em inglês, enfim, e agora eu também reli na nova tradução, mas fiz uma outra experiência, lógico, né? E aí, quando eu li o livro, eu fiquei pensando, puxa vida, como isso aí tem a ver tanto com as questões lá do Holden Caulfield, mas com nós todos, como psicanalistas e como analisandos, como pacientes de psicanálise. Então, eu fiz uma leitura já meio que tomada por essa questão de como é que a nossa mente funciona. E eu gostei muito de poder identificar no personagem uma coisa meio amalucada, que é essa fantasia de reparação que ele tinha. Essa fantasia de reparação que, obviamente, tinha a ver com ele mesmo, porque era ele que estava precisando de ser tratado, cuidado, e acaba sendo mal cuidado lá em Nova York quando ele é internado e vai ficar na mão daquele psicanalista da Eagle Psychology, certamente, né? Que ele volte rapidamente e volte a assumir as aulas, enfim, se adapte muito e pronto. Então, eu gostei muito. Então, como eu gostei muito desse escrito, eu falo para o leitor um pouco assim, olha, deixando a teoria de lado, porque nesse texto, nesse último capítulo, eu falo muito pouco de teoria, né? Não falo nada, aliás, de teoria, eu fico falando apenas do livro e de como é que eu sinto que o livro repercutiu em mim. Então, eu achei bacana poder remeter o leitor que quisesse começar pelo 7º capítulo e depois querendo ler o resto do livro, né? Eu acho que tem outras coisas interessantes também, mas é o capítulo que eu particularmente mais gosto, porque é o que tem teoria psicanalítica e tem mais a minha mente funcionando. Aí faz uma dimensão de jogo também, achei interessante isso. Eu comecei pelo 7º. Eu fui para o 7º, eu comecei por lá. Foi bem legal. Não vou dar mais spoiler, deixa o pessoal ler, né? Tá bom. Boa tarde. Gostaria de saber se eu posso fazer a pergunta ou se tem alguma ordem, alguém mediando. Qual o seu nome? Meu nome é Breno Figueiredo, sou de Petrópolis. Onde tem o único e melhor restaurante russo no Rio de Janeiro. Irene, recomendo e não cobro pela publicidade. Bom, prazer de estar aqui, prazer falar com Chaim, professor Luiz Cláudio, ao vivo. Vou colocar aqui a pergunta que eu coloquei no chat. Se o professor Luiz Cláudio tem algum comentário favorável ou contrário ao analista, em algum momento da sessão, encorajar o analisando a buscar esses objetos da cultura, porque na minha experiência eu vejo às vezes algumas pessoas carentes em relação ao contato com música, filmes, escultura, etc. Mas eu vejo aí dois riscos. Um risco do analista querer doutrinar o analisando, e vejo também, por conta da transferência, um risco de que o analisando tome toda e qualquer obra de arte, livro, seja lá o que for, que o analista indique como uma coisa sensacional. Então, gostaria de ouvir algum comentário a esse respeito. Muito obrigado. Breno, não sei se nós somos parentes. Você é Figueiredo também, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu queria dizer o seguinte. Eu não costumo propriamente recomendar, mas eu tenho uma grande quantidade de analisandos que espontaneamente me traz ideias sobre livros que estão lendo, filmes que estão vendo,
a shows, que assistem. Eu não me nego de jeito nenhum a participar de uma conversa, sabendo que eu não estou ali, digamos, simplesmente conversando sobre aquela obra. Eu, na verdade, estou vendo a experiência do sujeito e, se possível, a minha, porque o que acontece muitas vezes é um paciente chegar e falar assim, olha, eu li tal coisa. Eu, na medida do possível, vou ler também. Eu vou procurar fazer contato com aquilo e ter a minha experiência daquele material e vou poder conversar sobre a minha experiência e a do outro sobre aquele material, e esse material vai entrar como um objeto de mediação, uma mediação simbólica muito importante, porque através da mediação simbólica, através, por exemplo, de conversar sobre um filme, sobre um livro, eu vou estar fazendo um pouco aquilo que, afinal de contas, os analistas de criança fazem quando falam sobre os desenhos que as crianças fazem, as histórias que elas contam. Ou seja, de uma certa maneira, essas mediações simbólicas permitem que a gente aproxime, levando em conta aquela ideia do Ferenczi, e eu concordo com o Chahine, é Ferenczi, não é Ferenczi, é Ferenczi mesmo que se fala, porque em húngaro é a primeira sílaba que é acentuada. Pois bem, o Ferenczi, em 1931, naquele texto dele sobre análise de adultos, análise de crianças com adultos, ele vai falar o seguinte: é preciso que o analista de adultos aprenda com os analistas de crianças uma série de coisas, como, por exemplo, dar papel e lápis para a pessoa desenhar, contar a história, inventar coisas, ou seja, tem um brincar e um sonhar em conjunto que faz parte da análise de crianças e que pode, em alguns casos, é essencial que seja também exercitado no campo da análise de adultos, não é? As associações livres, pensando bem, são isso, são ideias, são criações que vêm à mente, que o sujeito consegue comunicar, e que isso daí faz a mediação. De fato, ao inconsciente, nós não temos um acesso direto nunca. O que nós podemos é ir nos aproximando e fazendo uma experiência do inconsciente através de todas essas mediações. Então, embora eu não sugira que leia tal coisa, vá ver tal filme e tudo mais, mas é muito frequente que isso venha para a sessão. E eu acho que é importante, é um material importante. Eu não entendo isso como uma defesa. Ah, não, ele está falando do filme para não falar de si. Primeiro, que eu não acredito que seja possível não falar de si. Isso não depende da gente querer. A gente está sempre falando. Ou seja, então, numa situação analisante, quando ela está bem instalada, tudo que vem é importante. Então, falar de um filme, falar de um livro, tudo isso é importante e pode ser trabalhado analiticamente. Não, você não vai estar ali para julgar, digamos assim, você não é um teórico da literatura, nem do cinema, nem de música, mas a experiência cultural com aquele objeto é uma mediação entre nós humanos. Nós falamos, vamos nos tornar mais humanos no sentido antropológico, falando assim, olha, vamos levar em conta todo o nosso potencial de escuta, de pensamento, nossa sensibilidade, nossa capacidade de afetação, e isso daí pertence ao campo da cultura. Nós nascemos aí, nós crescemos aí, vamos morrer aí. Ou seja, é isso que nos torna humanos. Então, me parece que conversar, não é? O Ogden, por exemplo, tem textos em que ele fala explicitamente da importância com certos pacientes de conversar sobre, por exemplo, o romance do Coetzee, aquele romance Desonra, não é? Então, ele tem um texto em que ele está fazendo um trabalho como analisando e a coisa só anda, na verdade, só deslancha enquanto análise, na medida em que entre ele e a analisanda se coloca um romance onde questões, digamos, dela podiam aparecer, seja como lugar de continência, seja como lugar de refúgio psíquico, seja lugar como instigação, evocação, todas essas funções do Culture Breast que eu falei, estariam ali presentes e permitem, então, que o inconsciente venha à tona, e ele também, tendo a experiência com o livro, permite que se crie ali um campo analisante muito, muito produtivo. Mas eu concordo contigo, Breno, que, de fato, é preciso, como sempre, tomar cuidado para
não se colocar como o primeiro, digamos, você não está ali, digamos assim, oferecendo, digamos, a verdade nua e crua. Não é isso. Você tem que tomar cuidado para não exorbitar nas suas funções, digamos assim, de poder contratransferencial. Isso daí é sempre necessário. Mas eu não acho que a gente deva digamos assim, se conter muito na possibilidade de fazer digamos assim, uma intervenção analítica. Primeiro, eu ouvir mais do que falar, né? Eu estou ali mais para ouvir do que para falar. Mas quando falo, é uma intervenção analítica dentro daquele campo, sabendo o que eu estou fazendo. Eu não estou simplesmente conversando sobre aquele objeto cultural. Sim, obrigado pela resposta. E quando você começou a falar, eu comecei a lembrar, todos nós provavelmente recebemos muitos pacientes indicando seriados agora, né? Vê esse seriado, vê aquele seriado. E o pior é que eu detesto seriado, eu não vejo seriado, mas às vezes sou obrigado a seguir somente por dever de ofício. E sobre o sobrenome Figueiredo, só para não tomar o tempo aqui, eu vou escrever no chat. Muito obrigado. Tá certo. Acho que agora é a Thalia, né? Sim, obrigada, Elcio. Eu gostaria de parabenizar o Luiz Cláudio Oi, tudo e bem? o Chaim também, que fizeram uma dupla imbatível. Então, professor Luiz Cláudio, a sua fala me remete, e agora essas questões que são colocadas, né, me remetem à questão da contratransferência. Você tem um texto muito bom, foi dedicado até para o Chaim, e depois de um encontro que nós tivemos na formação freudiana. Né? Exatamente. Então, eu vejo a contratransferência como a possibilidade, como diz o Ferenc, de dispositivo clínico para que essa grapa, como você trouxe, desse grupo recreativo e de amizade e de sensibilidade, possa promover esses encontros de inconsciente. Que dificilmente eu imagino que uma metapsicologia dê conta dessa mente do analista e dos analisantes. Então, você traz... Fale. Não, o que eu ia te falar é o seguinte, é que, para mim, a metapsicologia, todos os textos metapsicológicos são matrizes míticas. Eu não atribuo nenhum valor de verdade à metapsicologia, a nada da metapsicologia. Não precisa o Freud me dizer que, além do princípio de prazer, é especulação. Não é só isso que é especulação, tudo é especulação. Mas, veja, tem muito valor exatamente enquanto especulação, porque é aí que nós encontramos uma matriz dos nossos sonhos, dos nossos jogos, das nossas brincadeiras. Ou seja, é mito, não é ciência no sentido nem descritivo, muito menos explicativo. Então, realmente, eu até leio os textos metapsicológicos, eu até gosto dos textos metapsicológicos, mas eu os leio como matrizes míticas e não como teorias que descrevem ou explicam a realidade psíquica. Isso daí é outra coisa que vai acontecendo na clínica e concordo contigo. Como o Green fala, mito etiológico, né, professor? Mito etiológico, né? Mito etiológico, né? O Green fala sim, mito exatamente, mito etiológico, exatamente. Mas você traz também uma colocação que me afetou bastante. Quando você diz, não é a formação que forma a mente do analista. Porque o encontro de inconscientes não vai dar num percurso de formação. Então, eu escuto a sua indicação para a clínica de uma forma muito intensa. Sim. E só na clínica haja essa possibilidade, não só desse encontro, mas também da formação cultural da mente do inconsciente, nessas transferências e contratransferências que se dão e que talvez possibilitem. Aí a minha ideia, se você concorda ou não, eu quero escutar. Tá certo. A capacidade de ligação do aparelho psíquico define muitas possibilidades de domínio das situações e de encontro.
Mas penso que a capacidade de compulsão à repetição, quando ela pode ser startada, ela pode produzir esses caminhos heterogêneos, expansivos e produtivos. Sim. Quero escutar você nisso. Por favor. Não, mas eu tenho o que eu posso falar além de você? O que eu preciso aqui? Você tem tudo para falar além de mim. Não, acho que você está falando. Você está colocando. Eu concordo apenas. Não teria muito como acrescentar, Luísa. Mas talvez a estética, você pudesse falar um pouquinho mais da estética. Da estética? Olha, quando eu falo... A estética na clínica. Né? Tá bom. A estética na clínica, primeiro porque eu acho que tem uma apreensão, digamos assim, a nossa captação do inconsciente não se dá, do meu ponto de vista, apenas pelo acompanhamento das trilhas associativas, ou pelo acompanhamento das trilhas associativas na sua dimensão semântica e sintática. Porque eu acho que mesmo no acompanhamento das trilhas associativas, você tem uma estética, você vai criando um clima, você vai sensibilizando. E eu acho que tem várias outras coisas que têm que ser captadas numa sessão de análise, que não necessariamente é um tom de voz, é uma interrupção, é um espanto, é alguma coisa difícil, inefável às vezes, e que você capta pela sua sensibilidade. Tem uma sensibilidade. Então, quando eu falo em estética, eu falo em duas coisas. Uma é uma sensibilidade a dimensões pré-semânticas ou pré-sintáticas, mas que são climas, são, digamos, fisionomias, são atmosferas, são coisas que você não consegue reduzir, digamos, que vem diretamente da experiência emocional para você, sem passar por uma, digamos, transformação no campo do sentido, em primeiro lugar. E segundo, é estética também, porque você tem que fazer um trabalho formativo. Você tem que dar forma, você tem que dar colorido, você tem que dar sentido para aquilo que você está vivendo na contratransferência, e eu concordo completamente contigo, atravessando a dimensão resistencial, porque a gente sabe que tanto a transferência quanto a transferência tem uma forte dimensão resistencial, não dá para esquecer disso, e, no entanto, apesar de ser resistência e apesar de ser defesa, nós temos ali uma manifestação também de um movimento inconsciente que precisa ser colocado em palavras, precisa ser atravessado, interpretado. Ou seja, eu acho que estética tem a ver com a sensibilidade e tem a ver com a produção de formas capazes de ir criando sentido e possibilidade de sentido de expressão para o sujeito. Inclusive de criação. Aí está a própria criação. Exatamente. Não a repetição do mesmo, nem a recordação, mas a criação das lembranças, a criação das experiências. Exatamente. Muito obrigada, professor. Hoje é um sábado de ouro para nós. Muito obrigado. Fazia tempo que eu não te vi. E de ouro para o nosso Brasil, que ganhou medalha de ouro no futebol. Também. Eu gostaria de falar, tem uma ordem, como é que funciona? Fala. Pode falar, Suza. Bom, primeiro, eu queria agradecer muito, né, a presença do Luiz Figueiredo, enfim, foi o convidado, e essa surpresa maravilhosa de ter aqui o Chaim comentando, né, não só a conferência, mas a experiência dele, né, que é inigualável. E aí, falando da questão da estética, os seminários, quer dizer, aqui tem uma turma, vamos dizer, a turma mais antiga, né? Vamos dizer, a turma mais velha, a turma antiga, que assistia os seminários do Chaim, e ele sempre trouxe a questão da estética, da literatura, né? E, na época, ele falava muito dos livros que o Freud lia, que o Freud não necessariamente, apesar de citar Dostoiévski e tudo mais,
ele lia, vamos dizer, o que a gente chamaria hoje literatura B, né, em vez de... Também. Número 2, né? Aí, na época, eu sei que eu acabei lendo Musil e toda essa turma que o Freud leu, né? Mas isso tudo por inspiração do Chahine, né? Claro, porque eu nunca ia descobrir que o Freud também lê, vamos dizer, literatos menores e tal, mas que, na época, para ele eram muito importantes, porque traziam toda uma experiência da cultura vienense, né, europeia, e ele gostava muito desse tipo de literatura. Então, eu fiquei muito contente de ver o Chahine comentar, né? E essa questão da estética foi muito marcada, pelo menos nesse tempo, não sei se ainda hoje na formação, da questão da cultura e das artes, né? Eu tive o privilégio, junto com algumas colegas e colegas da própria formação, de participar de um grupo, junto com o Chahine, que nós pretendíamos escrever textos em cima da obra do artista plástico Vitor Arruda. E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente se reunia em torno de um artista, que é um grande artista, e podíamos, vamos dizer, desenvolver algumas questões da estética da obra de arte, né? de um artista assim, presente, né? Um artista contemporâneo, que é uma coisa muito difícil da gente poder, né? Porque a gente pega Michelangelo, pega todos os autores aí, né? Importantes, artistas, né? que inspiraram Freud, que inspiraram Lacan, mas a gente ter diante de nós um artista vivo falando da sua obra, da sua vida, acompanhar um trabalho, é uma coisa muito importante. Eu acho que isso, para todo mundo aqui da formação, né? A gente sempre fala disso, acho que todo mundo aqui que dá os seminários, além de comentar os textos teóricos, sempre acaba comentando alguma coisa do que está acontecendo, né? Em arte, cinema, em teatro e tudo mais. É evidente que a pandemia empobreceu muito o nosso campo. Eu acho que a pandemia, o isolamento cultural, o tipo de política cultural que estamos vivendo, está havendo assim, uma derrocada do valor da arte, né? Mas eu acho que é recuperável, na medida que, pelo menos, alguns psicanalistas tomem a frente disso, né? Tragam a arte para dentro da psicanálise e, em consequência, para dentro da sociedade brasileira, de alguma maneira, né? Muito pouquinho, mas, enfim, é uma gota no oceano. Mas, enfim, vale a pena. E eu achei engraçado quando o Chahine fala da pronúncia do Ferenc, né, que deveria... Ele chegou em São Paulo e foi Ferenc. Eu acho que é muito mais a influência italiana dos paulistas, né? Que Ferenc é quase um italiano, né? Quase um pizzaiolo, né? Então, eu achei engraçado, porque eu acho que em São Paulo, Ferenc é quase virou... Firenze, né? Firenze, isso. Então, eu acho que em São Paulo, nosso Ferenc virou um italianinho ali. Mas eu achei interessante toda a tua palestra. Eu não li o seu livro, esse último, que o Elcio, para variar, ele lê tudo antes de todo mundo. Então, o Elcio já leu, já está comentando, mas eu nem vi o livro ainda. Só me chamou a atenção da questão do 7º capítulo, porque na interpretação dos sonhos, sempre o 7º capítulo é destacado. É muito destacado o 7º capítulo na interpretação dos sonhos. E parece que esse 7º capítulo tem alguma coisa no seu livro aí, que aí o Elcio depois vai me explicar o que é. É um livro, é um número cabalístico, capítulo 7. Pois é, então é isso. Bom, eu só quero agradecer a presença aí de todos também, mas especialmente do Luiz e do Chahine. Obrigada. Obrigado. Eu queria falar. Pode falar, Andréia? Você fala. Esteticamente, a Susan continua muito bonita, impressionante. Me desculpe falar. Só os seus olhos e a telinha, né, que faz uma distância bem grande entre o sujeito e a realidade. É a telinha. Então, retiro meu comentário e coloco. Tá, ok. Aceito a retirada do comentário. Posso falar, Andréia? Quem é que está querendo falar? Fala, Selma. Fala, Selma. Assim, a gente está até com pouco tempo, mas uma questão que talvez seja um pouco polêmica e que tem a ver com a elasticidade da técnica
E também com esse momento de pandemia, né, que a gente tem estudado muito elasticidade, mas assim, o fato da gente atender online, eu acho que todo mundo aqui faz isso, pode até atender presencialmente, mas online, todos nós experimentamos, trouxe várias questões, na minha opinião, né? Eu queria citar especificamente uma, né? Porque e aí tem a ver com essa coisa da mente do analista, da formação que a gente teve, alguém falou aqui em atividade e tal. Por exemplo, assim, a gente invade a casa do analisando, quando a gente faz a sessão online, na verdade, é um outro set, né? Eu acho que está muito claro para todo mundo. Assim, uma experiência que eu tive, que eu não consegui chegar a uma conclusão, né, sem assim, ter um pré-julgamento, que é a questão, às vezes, assim, a pessoa, às vezes, assim, está na sua casa, né, você, assim, ela fuma, é uma outra coisa diferente do que você estar no seu espaço presencial, ali no seu consultório. Uma pessoa onde eu, ao atender, percebi que eu fiquei na dúvida, e não perguntei, tá? Eu fiquei na dúvida. A impressão que eu tive é que ela tinha acendido um baseado, estava fumando maconha, né? Independente de ser maconha ou não, né? Podia ser um cigarro. A gente ouviu a vida inteira que o cigarro podia funcionar como uma espécie de bengala, na hora em que a pessoa está fazendo a sessão, né? Se ela acende um cigarro, muitas vezes vi os canalistas dizendo assim, é melhor não fumar, porque aquilo é um aplacador da ansiedade, vamos dizer assim. E num grupo em que eu participava, trocando, assim, um grupo de interlocução, quando eu trouxe essa questão, uma canalista, até bem jovem, né? Eu estou colocando bem jovem por conta do momento cultural e tal. Não, achou que não era nada demais, porque aquilo podia ser um momento de relaxamento da pessoa. Tá? E eu fiquei na dúvida o que era isso, o que fazer com isso, né? Porque assim, eu fiquei pensando assim, se estivesse presencialmente no meu consultório, se alguém chegasse falando, espera aí que eu vou acender um baseado, ou eu vou botar aqui uma carreira de cocaína, eu não estou aqui com juízo de valor sobre o que a pessoa usa. Tá? Eu seja bem claro isso, não estou aqui julgando isso. Mas, assim, se eu permitiria ou não, e que sessão é essa? Isso, para mim, ficou uma questão. Então, eu estou trazendo aqui, né, assim, para ouvir o Luiz Cláudio, ou o Chaim, ou algum outro colega, se alguém já passou por essas experiências e o que fazer diante disso, porque eu confesso que eu fiquei sem saber na hora. Tá? É isso. Mas, Selma, você chegou a comentar com a pessoa que você estava observando isso? E que você... Eu perguntei, assim, você está fumando? Alguma coisa, eu não me lembro exatamente como eu perguntei, e ela disse que não. A sessão continuou. Tá? Eu acho que era isso. Né? Mas eu sabia, no discurso dela, que era um hábito que ela tinha, e isso nunca foi questão. Eu nunca tratei disso de uma forma, vamos dizer assim, moralizante ou julgando isso de hipótese alguma. A minha questão era assim, se naquele momento da sessão, se aquilo deveria entrar, né, como uma coisa válida ou não. Para mim, me chamou muita atenção. Eu acho que a questão geral que você traz é a seguinte, independente da pessoa estar fumando maconha ou não estar fumando maconha, há uma diferença muito grande em você atender a pessoa no seu consultório, que é a sua casa, ou você irá atender a pessoa na casa dela, ou no carro dela, porque eu já atendi pacientes em situações muito diferentes, inclusive, às vezes vai para o parque para poder estar mais com pessoas que moram, por exemplo, em lugares onde não tem muita privacidade, então precisam sair, vão para a garagem, vão para o parque, ficam lá falando e tudo mais. Bom, então, a gente tem esse problema, que é um problema sério, porque nós não temos, digamos assim, a possibilidade de uma coisa importante em psicanálise, que é hospitalizar, ou seja, dar uma hospedagem e sermos hospitaleiros, porque, na verdade, a gente está entrando na casa do outro ao invés de recebendo o outro na nossa casa. Isso faz uma enorme diferença. Por isso, me parece que a gente, nas situações de atendimento remoto, precisa prestar uma atenção e transformar a questão do setting, do enquadre, numa questão permanente.
porque ela passa a ser uma questão permanente. Como é que a pessoa vai nos receber? Com que roupa, com que cara, aonde, de que maneira? E também, eu, por exemplo, prefiro sempre, na hora da sessão, eu falo, pode fazer o contato, eu aviso, eu não faço eu nunca entro, eu não abro a câmera, bom, frequentemente eu atendo sem imagem, atendo só pelo telefone, mas mesmo assim eu não faço o contato, eu apenas digo, pode entrar em contato, estou esperando. E a pessoa entra a hora que ela quiser, pode entrar rapidamente, costuma acontecer isso, pode entrar muito depois. Mas, enfim, esses manejos sutis assim do enquadre passam a ser extremamente importantes e eu acho que tem que ser visto caso a caso. Ou seja, com cada paciente eu vou tentando estabelecer um modo de funcionamento, sabendo que o que me interessa é, afinal de contas, o encontro entre inconscientes e não qualquer tipo de julgamento que eu vou fazer, se o sujeito está bem arrumado, se não está bem arrumado, se me atendeu numa casa bagunçada ou não, ou você vai para cá, ou vai para... Enfim, eu acho que a questão é, com cada caso, você ir negociando, na verdade, a melhor maneira de propiciar um encontro analítico. Primeiro, que o sujeito se sinta à vontade para falar tudo que lhe vem à cabeça e eu me sinto à vontade para ficar quieto, para ficar em silêncio, para pensar, para, enfim, fazer as minhas intervenções como faria no meu consultório. Eu acho que quando a gente vai negociando isso de maneira cautelosa, a gente não é uma coisa imediata, mas vai encontrando com cada paciente um jeito adequado de fazer a coisa funcionar. Um dos capítulos desse livro, A Mente do Analista, fala exatamente do atendimento remoto. Foi uma série de palestras que eu dei no Nebulosa Marginal, do Sérgio Gomes, e essas palestras foram depois transformadas num artigo que eu publiquei lá no Caderno de Psicanálise lá do Círculo, e mais adiante eu fiz algumas mexidas e transformei num capítulo do livro. Mas, enfim, é uma questão fundamental. O que eu acho interessante nessa história da mente do analista, pensada em termos de atendimento remoto, é que quanto mais a gente é obrigado a fazer essas mudanças porque uma coisa é o que o Ferenczi fazia, elasticidade da técnica a serviço das necessidades do analisando. Agora, nós estamos sendo obrigados, ou fomos obrigados, a fazer uma grande transformação na técnica e no enquadre, não pela necessidade do outro, simplesmente porque nós todos estávamos com muito medo de ser contaminados e morrer. Enfim, é uma outra circunstância que produz essa transformação. Mas essas transformações sempre, de um jeito ou de outro, nos obrigam a pensar qual é a essência da psicanálise. E, do meu ponto de vista, a psicanálise, em sua essência, depende da mente do analista e do enquadre interior do analista. Então, todas as mudanças que eu procuro fazer, ou que sou obrigado a fazer no atendimento remoto, ou fora do atendimento remoto, em outros trabalhos de psicanálise, fora também do setting clássico, me obrigam a pensar, olha, como é que eu consigo sustentar um enquadre interior que garanta que o que eu estou fazendo ali é trabalho, é ofício de psicanalista e não qualquer outra coisa. Agora, a questão no caso do sujeito que você começa a ter essa suspensão, você até falou com ele que você estava com essa ideia, que eu acho que é fundamental, que não é uma questão de você, não é um sincericídio, não, mas eu acho que a psicanálise ela tem um compromisso com a verdade. Então, aquilo que você vê, que você pensa, que você imagina, precisa ser transformado em alguma comunicação e você precisa sustentar. Porque se você rompe o compromisso com a verdade daquilo que você está experimentando, enquanto analista, você não pode convidar o analisando para esse mesmo encontro, que é um encontro em torno da verdade. Eu queria colocar alguma coisa. Tem um livro, já que você gosta tanto de livros, citações, tem um livro do André Schwarzman, que sumiu. O segundo livro dele eu já não gostei. O Último Justo. Os judeus têm uma crença que existir em 36. Lamed Vaf. Justos. O mundo continua.
Quando deixarem de existir, o mundo acaba. Então, o cara, eles estão num vagão de trem, levando os meninos para morrer. Se não me engano, em Majdanek. Aí ele fala alguma coisa e o menino morre no colo dele. Aí ele conta para os outros. O menino adormeceu. Aí um cara fala para ele, um colega dele fala, mas como? Isso não é verdade. Ele falou, aqui não há lugar para a verdade. Eu acho que tem. Nós, por exemplo, temos a questão do preço. Eu me preparei para, ficando velho, poder subsistir sem clínico. Mas eu pensei o que eu teria feito se eu não tivesse trabalhado todos os feriados. Eu fiz a conta, foram 19 anos a mais que eu trabalhei em 30 e 40. Então, eu acho que você chama de verdade, nem sempre é passível de ser observado. E por isso, até hoje, eu li o livro do Schwarzbach em 1970, 51 anos. Até hoje eu fico impressionado. O que é a verdade? Sempre ela pode ser expressa, às vezes, não. Olha, às vezes a gente não pode, mas a gente precisa continuar perseguindo e precisa se aproximar da possibilidade de encarar a verdade, de encarar a finitude, de encarar a morte. Então, veja só. Carregando crianças que vão morrer. Sim. Ela morre na hora, no colo do fulano. Ou se morre uma hora depois. Acho que é indiferente. É uma discussão interessante, né? Porque me parece que eu gosto muito dos textos do Michel Deleuze, onde ele está atendendo pacientes terminais, onde ele é chamado para fazer análise, não para fazer terapia, muito menos terapia de apoio, qualquer tipo de consolo, análise, mas de pacientes terminais. E o pressuposto dessas análises, desse trabalho de análise que ele relata, olha, nós vamos morrer, não apenas o paciente, mas nós também, né? Nós temos tempo. Não é tão simples. O paciente está indo num vagão para Majdanek, vai morrer. Então, eu trabalhei em medicina e cirurgia, chegava às 6 da manhã. Porque eu gosto do que eu faço, gostava. Aí eu chego lá, tá everyone. Aqui é bom, não vou ler. Então, te perguntando qual é o livro sobre a morte no vagão de trem. O Último Justo, André Passman. Os livros depois dele já não me interessaram, não lembro, mas ele me interessou. Eu, Chaim, lá na cirurgia, chegava às 6 da manhã. Aí um paciente tinha lá um lugar de cancerosos que iam morrer. Era público e notório. Aí o cara me chama, doutor, eram separados por tabiques que eram com lençóis. Estavam de internar doutor, quero falar com o senhor. Aí eu estava de jaleco branco, tinha uniforme de doutor. Eu chegava lá. Sim, o senhor está vendo aquela bunda maravilhosa. Objeto bunda me desmontava. Porque, primeiro, eu achei essa bunda realmente maravilhosa. E, segundo, isso conta transferencialmente uma bunda que me interessou. E, segundo, por que aquele paciente morrendo... Gente, olha, estamos com gente com áudio aberto, por gentileza. Então, ele tinha uma preocupação.
Isso foi uma sexta-feira. Quando eu voltei ao hospital segunda, ele já tinha morrido. Eu fiquei pensando, fiquei com a bunda dele até agora, dia 21 de 4 de agosto. Esse eu não olho mais. Gente, acho que a gente vai ter que encerrar, né? Agora, o professor tem que estar na hora, né, professor? Queria agradecer mais uma infelizmente, vez. eu tinha me preparado para ficar até 20h30, né? Mas, enfim, está ótimo aqui, mas eu realmente tenho um compromisso agora, então não teria como continuar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Vamos ficar para a próxima vez. A gente as conversas são intermináveis, né? Eu tenho isso é que a gente vê. Conversas intermináveis, então, por mais que a gente fica sempre faltando, né? Sim. Luiz Cláudio, muito obrigada pela sua presença e carinho contínuo. Obrigada a presença do Chaim. Há muito tempo que nós não tínhamos a presença do Chaim e realmente um encontro memorável para todos nós. Olha, só nos resta bater palmas para vocês, tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Chaim, pela sua presença. Até a próxima. Gente, alguém bateu print da tela inteira? Com o Luiz Cláudio Chaim? Eu. E vídeo também um pouco. Todos nós. Até logo, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada a todos. Tchau, Luiz Cláudio. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.